dizer, a luta passa a ser um ingrediente fundamental da existência humana. Eu até diria, a luta é um ingrediente fundamental da vida. Temos que lutar e é um incentivo. A visão é outra, né? Sim, ele não sabia o que era levantar a casa. Os primeiros saneamentos, na grande maioria, foram em regime de mutirão. O único temor que temos é porque não temos o título ainda da terra. Porque as pessoas construíram sua vida aqui, construíram sua história aqui e depois ter que procurar um lugar. Antes a gente tratava como posse da terra, hoje não é mais posse da terra, é regulação fundiária. Você é dono da sua casa. E aí a gente seguiu a nossa caminhada. Você se lembra das batalhas que enfrentamos para conseguir um lugar para morar? Se recorda dos esforços que fizemos para melhorar nossas favelas? As histórias sobre a urbanização e a regularização que vamos contar aqui são fruto da trajetória de luta dos moradores de algumas favelas na zona leste de São Paulo, associadas ao Movimento de Defesa das Favelas, o querido MDF. Em agosto de 2025, nos encontramos para nos preparar para o segundo encontro de favelas da Zona Leste. Nessa atividade, mais de 70 moradores de diferentes favelas puderam contar suas histórias de luta e resistência. Essas memórias não surgem apenas das lembranças que habitam suas cabeças, mas sim, principalmente, das suas mãos. Mãos que escavaram valas para a água e para o esgoto, mãos que construíram casas, mãos erguidas em protesto pela garantia de direitos, mãos dadas para escreverem sua própria história. Então, bem-vindos e bem-vindas, representantes das favelas e parceiros de caminhada. Estamos aqui, nesse lugar, o chão do MDF. Por isso vem, entra na roda com a gente. Então, a gente reuniu aqui em dois momentos, né, ao mesmo tempo, em São Mateus e aqui na Vila Alpina. Esses dois momentos que a gente pensou e veio construindo aí nas reuniões foi justamente para fazer essa escuta, né? Acho que o tema central é urbanização e regularização fundiária. Então, a favela que fizemos e a favela que queremos. Então, para a gente é muito importante estar aqui. Aqui a gente está aprendendo também. Nós estamos ajudando, mas nós estamos aprendendo. Nós estamos ouvindo aqueles que vivem diariamente nesses territórios, que lutaram e ainda lutam pela melhoria da qualidade. Os moradores, acho que eles relataram desde a ação que vai de água e esgoto, mas também construção de creches, a implementação da regularização, a regularização de água e luz. Foi um processo interessante e coletivo, né? Então a gente não focou um pouco na experiência individual de cada favela, mas uma construção de ações que se combinam num território comum. Não se faz pesquisa sobre favela sem dialogar com a população de favela, sem dialogar com o movimento organizado. Quando nós, à custa de nosso esforço, de nossa luta, de nossa esperança, conseguimos cortar os arames do latifúndio e entramos fisicamente na terra, que era propriedade exclusiva dos ricos, nós descobrimos que havia muito ainda que caminhar.
Quando a gente foi para lá, era tudo barraco de madeira, esgoto céu aberto. Não tinha água encanada. Não tinha luz. A água tinha um posto de gasolina de frente, o homem dava os baldes de água pra gente. E era assim, esses barracos, era muito ruim. O pessoal morava ali, mas era tudo tábua velha, nada de barraco com tábua nova. Tinha muitos ratos, muitos insetos. Você via criança ali deitada no chão. A gente, quando criança, né, sofria muito. E aí chovia, a gente ia pra escola, caía. Era assim, muito ruim mesmo. Porque era poço, né? A maioria das casas era poço, água suja. Tenho 77 anos. Moro na Vila Bela, na rua Bahia Grande, 812, casa 28. Há 42 anos eu moro lá. Eu moro há 42 anos na comunidade Amadeu. Então vamos lá, a dona Ana chegou no começo dos anos 80 na Tolstói, né, dona Ana? Quando eu cheguei lá, há 47 anos atrás, era uma favela enorme. Só que com a construção da avenida, foi removido todos os barracos, muitas casas também saíram, então ficou a favela Tolstói bem pequenininha. Quando eu mudei para lá, já tinha a favela, né? Já morava gente. Chegou lá, os donos queriam, teve que tirar. Aí o padre ajuntou a turma e puseram nesse outro terreno. E o terreno que sobrou vazio de lado, a turma foi invadindo. Eu falei, eu estou desempregada com meu filho pequeno, vai acabar meu dinheiro, eu vou invadir também. Peguei e invadi. A inteligência se cria, se constrói, não se recebe, quer dizer, a gente vai construindo a inteligência na luta para compreender e mudar o mundo. É aí que a inteligência se faz, se constrói, se dá. O que fazer para a gente melhorar os nossos espaços? A gente foi criando essa ideia, o que fazer? Como tinha essa falta de água, de luz, saneamento básico, não tinha nada disso. Nem a rua principal não tinha asfalto. Tudo veio com a nossa caminhada aqui, né? E aí foi que a gente foi criando essa ideia de continuar caminhando junto e chamando mais liderança. Se você vai te ver aí, Joelson. Aqui de costa, ó. Eu tô aí? Tá. Construindo alojamento, você não lembra? Construindo aqueles alojamentos? Então. Eu aprendi a trabalhar aqui. Eu não sabia nem fazer uma massa. Como é que é fazer? E eu ficava de olho. Quando eu via um fazer, eu ficava de olho, perguntando. Como que faz? Como é que é assim, assim? E eu aprendi. Ô Manuel, e essa foto aqui? Ah, essa foto foi quando a Erondina veio aqui. Ainda estava em construção do primeiro mandato, dos primeiros nove casas. E estava ainda o alojamento. Então a Erondina veio fazer uma visita junto com o secretário, na época era Emílio Maricato, e o Nabil era superintendente. Então eles vieram aqui, tá vendo? Né? Na época foi uma oportunidade que o Poder Público deu de realizar aquela favela em alvenaria e a ajuda também do próprio movimento de defesa da favela. Então eles vieram aqui, tá vendo? E esse aqui é você? Sim, sou eu, que estou carregando aí a Erondina para conhecer o espaço. Que teve essa ajuda, que teve esse contato, que teve esse elo entre a administração pública na época com os moradores. A terra não estava garantida, então estava com situação de despejo, para ser despejado, para ser de lá. O terreno aqui é clandestino, né? E o pessoal está sofrendo ameaça pelo grileiro, né? Que vendeu a área. Eles estão sendo ameaçados, as famílias estão sendo ameaçadas nas casas. E nós estamos fazendo uma manifestação em repúdio. Não, nós não queremos casa, nós só queremos eles urbanizar e dar terra para nós que nós mesmos fazemos. Quando eu tinha 10 anos, que foi quando foi fazer os esgotos. Que os esgotos foram feitos pelos próprios moradores. E a minha mãe, com 3 filhos, não tinha marido. E ela estava trabalhando. E foi estipulado que cada família abrisse a vala correspondente à sua porta, seu tamanho de frente. E eu sou a filha mais velha. Falei assim, não tem outra pessoa, vou eu abrir, né? Aí foi eu e meus irmãos, a gente abriu e fizemos, e eram valas que eram maiores que nós, para poder passar esse esgoto.
Mas aí eu e meus irmãos nós abrimos, não tinha essa coisa, não tinha que fazer. Abrimos, né? E eu acho que foi onde eu tive consciência que eu fazia parte daquele lugar. O papel dos movimentos sociais é um papel importantíssimo de natureza política, não de natureza ética, de natureza estética. Eu não afasto a boniteza de nada, entende? Quer dizer, eu acho que os movimentos têm que... Os movimentos teriam que encarnar, os movimentos populares, que encarnar a boniteza da libertação, entende? E lutar por ela também. A poesia da libertação. A poesia da libertação, entende? Que para mim não existe sem ela. Cada dia mais a gente pensa assim, temos que lutar, e é um incentivo. Isso de hoje aqui é um incentivo para a gente expor e parar um pouco assim, pensar, refletir. Se eu fiz isso, eu tenho que fazer mais. Eu tenho novas conquistas, né? Tenho que conquistar mais coisas. E agradeço ao MDF, que lutou o máximo com a gente e continua na luta, viu? Que é incansável. Eu acho que é fruto do MDF mesmo, porque sem o MDF não seríamos nada lá, porque nem como a gente reivindicar a gente não sabia, né? Mostrar para a sociedade a luta dos moradores, nesse sentido, que foi construído em mutirão, né? Foi uma coisa construída em mutirão. Então, eu acho que teve essa mudança, esse grande impacto foi essa mudança, você sair do barraco, que era muito mais perigoso, muito arriscado a questão de incêndios, a questão toda, e construir sua própria casa, né? Passando por a casa de alvenaria, é uma grande mudança, né? Para mim foi não só para mim, como todas as famílias de lá, que teve esse privilégio de construir a sua própria casa e passar para dentro, né? As pessoas vão pegando confiança dentro do trabalho do MDF. E essas daqui foi as últimas 9 casas que foi construída. São corredores bem apertados, mas assim, dá para se locomover bem, mas são bem apertados e são casas pequenas e muito junto. Costuma assim, 3 andares, mas são 3 famílias diferentes, né? A pessoa vende só a laje, né? Depois a outra vende a laje, então acaba fazendo um mini predinho ali, e são famílias diferentes. Eu espero que cada vez vá melhorando mais, né? Que nós possamos pegar toda a documentação das nossas casas, né? Hoje eu sinto muito, assim, fico muito agradecido, né? Por tudo que aconteceu, né? O esforço de todos. O pessoal se organiza mais, né? Um pouco, né? Através do MDF, fomos aprendendo direitos e deveres, fomos fazendo reunião com os moradores, conscientizando a luta, né? Que sem a luta não se consegue. E assim conseguimos já muitas coisas. E aí, André? E aí, beleza? Vou de casa. E aí, eu mesmo rolê. Tem um lema que é sou favela, sou cidade. A gente faz parte da cidade, a gente não é um gueto dentro da cidade. Então como é que a gente se enxerga nisso, como é que a cidade nos enxerga, né? Eu tenho um companheiro nosso, Getúlio, que sempre diz, tudo aquilo que a cidade formal não quer, a favela acolhe. Né? Todas as dimensões. Aquilo que a cidade formal rejeita, a favela acolhe. E transforma isso. Gosto muito daqui, não tenho nenhuma intenção de estar saindo daqui. Oi, tudo bem? Eu comparo essa construção da minha casa com a minha construção e a construção da comunidade, não só da estrutura, né, mas a questão da cultura também. Aqui é o Centro Cultural. Essa obra aqui, que é interessante aqui, essa obra aqui na frente foi feita em conjunto, uma artista francesa com um artista daqui da favela, que era professor aqui. O Patrick conheceu o Paulo Freire no exílio, né? Quando o Paulo Freire estava no exílio, então o Patrick chegou para cá veio para cá nos anos 70. Né? Primeiro passou pelo interior de São Paulo e tal, Rio, e depois veio para São Paulo. E o Paulo Freire sempre foi uma referência pro Patrick, né? Sim. Você é livre, né? Não só para escolher coisas, né? Mas para se comprometer também com uma visão transformadora da sua realidade e de sua história.
Então é um território sempre em disputa. Cada favela, eu fui aprendendo assim, cada favela é um passo em disputa, tem suas lideranças, tem suas referências, tem as pessoas com seus diversos interesses. Nas décadas de 70 e 80, você tinha muito mais movimentação, muito mais mobilização, né? E você tinha muito mais as favelas fazendo muito mais coisas. E aí depois, até meados dos anos 90, depois você tem uma queda nisso, porque aí você tem um aumento do processo também de individualização das pessoas. Né? Você tem um discurso de individualização de você, né, daquela, um jargão que se usa, a favela venceu. Né? Então é um processo muito que vai individualizando as pessoas. Né? Então vai dificultando para fazer um mutirão, para a participação política. A gente tem clareza do que a gente quer, a gente tem clareza de como a gente se organiza para fazer essa luta. Porque uma luta permanente, né, é quase um projeto de vida, né? Essa favela é uma favela histórica, uma favela antiga, que é acompanhada pelo MDF há mais de 30 anos. Parabéns para cada um de vocês e parabéns para essa nova geração que a gente gesta, que vai viver numa cidade melhor. Então a gente traz também todas essas sementes que é o MDF. Porque o futuro, afinal de contas, não é uma província que fica distanciada de mim, muito além de mim, à espera de que eu chegue lá. Pelo contrário, eu sou fazedor do futuro. Você pensa nas batalhas que a gente ainda precisa enfrentar para conseguir um bom lugar para morar? Você percebe os esforços que ainda são necessários para melhorar nossas favelas? A gente não quer só contar as histórias do passado, como as que foram contadas por Domingas, Jaqueline, Ana Glória, Maria Auxiliadora, Manuel, Sueli, André, Ângela, Kiko e tantos outros. Nós também queremos, principalmente, contar a história futura que está por vir. O futuro, a gente tem que lembrar das nossas crianças que moram aqui, nossos jovens, que eles sejam acolhidos com projetos, com creche, projetos, melhorar o bem-estar, atendimento à saúde. A terceira idade, ela faz sim, se for uma área aberta para ginástica, ela vai fazer. Então é tudo isso, pensar nos idosos. Divido minha visão de mundo entre antes do MDF e depois do MDF. É uma outra visão, uma outra perspectiva de mundo, de realidade. Então alimenta quem tá chegando, né? Dá um impulso. A luta, a gente constrói com a luta. E a gente faz as coisas acontecer através da luta. E é uma luta coletiva, não é individual. Eu tenho um sonho que já vendeu lá de trás, né? Hoje eu me vejo uma outra pessoa. De repente você fala assim, vamos fazer um projeto, eu já me sinto assim toda com vontade de fazer e eu acho que vale a pena e vou em frente, né? Essas crianças para mim assim é a minha vida. Eles me dão assim, a vontade de viver, a vontade de continuar caminhando. O sonho de ver grupos de jovens aqui dentro da comunidade. Ver esse grupo de jovens, né, celebrando, né, a vida, sonhando, né, para melhoria, cada vez mais melhoria. Esse sonho é um sonho que não acaba, né?